Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, semana após semana, Josévaldo dos Reis Brito e eu estamos aqui para trazer assuntos de interesse da comunidade. Como sempre, né? Sem mais delongas, né, Josévaldo? Vou passar a bola para você para apresentar o nosso convidado de hoje, por favor. Mais um programa. Chegamos ao 15º programa, hein, Guilherme Verano? 15ª edição já. Quem diria 15ª edição para você, amigo do 14. E para comemorar essa 15ª edição, nós convidamos um amigo de todos os dias, de todas as horas. Meu querido amigo Eli Rosa. Ele vem falar aqui hoje um pouquinho de tudo conosco para você, assinante do 14. Seja bem-vindo, Eli. Obrigado Josévaldo, obrigado Verano. É muitíssimo prazeroso estar aqui com vocês para discutir e poder, quem sabe, então, contribuir positivamente para a discussão da nossa saúde, do nosso município e daqueles municípios que satelitizam Anápolis. Nós sabemos que Anápolis dá respostas aí a mais de 30 municípios, seguramente 39 municípios, e é importante as discussões que vocês fazem aqui acerca das demandas do nosso município, sobretudo essa demanda que é o pilar de todos nós, que é a dignidade humana, que é a questão da saúde, né? É um prazer estar com vocês. A Verano, ele atua já na área de saúde aqui há muitos anos. Começou no Banco de Sangue Modelo, né, Eli Rosa? Banco de Sangue Modelo há alguns anos. E aí eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para você, que começou profissionalmente dentro do Banco de Sangue, que hoje ainda continua atuando nisso. O que é um banco de sangue, Eli? As pessoas às vezes fazem alguma confusão. O Banco de Sangue hoje é o mesmo do Banco de Sangue de 20 anos atrás? Como é que é isso? O banco de sangue, na verdade, muda, eu acho que todos os anos, todos os dias, o movimento, ou seja, os procedimentos de um banco de sangue, ele muda. Agora, para mim, e eu acho que para todos que já precisaram de transfusão, ou então aqueles amigos ou parentes que precisam de fazer transfusão de hemocomponente ou de sangue mesmo, nós não temos dúvida que um banco de sangue é um banco de seguro de vidas. Eu costumo pensar e às vezes dizer, nós que estamos preocupados com a questão do seguro de vida, nós vamos para os bancos de instituições financeiras fazer seguro de vida, né? E muitas vezes nós não nos alertamos para o banco de sangue da nossa comunidade. Na verdade, a nossa segurança de vida, ou seja, o nosso seguro de vida, está no estoque de um banco de sangue da comunidade em que nós vivemos. Não existe dúvida disso. Então, o banco de sangue, na verdade, é um banco de vidas. Mas nós ainda estamos tendo muitas dificuldades em ter estoques em bancos de sangue hoje ainda, Eli? Temos dificuldades, até porque é uma matéria muitíssimo perecível, né? O sangue, ele é uma matéria viva. Hoje, sangue, na verdade, ele é um órgão, ele é considerado pelo Ministério da Saúde como órgão. E como tal, ele tem uma sobrevida muito curta, por mais que a tecnologia e a ciência tenham buscado soluções que vêm dentro das bolsas de coleta de sangue para uma durabilidade maior do sangue, mas principalmente as hemácias, elas têm um período muito curto de vida depois que elas saem do nosso aparelho, do nosso organismo. Então, as soluções ainda que conservam e preservam as hemácias e os hemocomponentes, eles não têm uma capacidade durável por muito tempo e por isso há uma necessidade muito grande de você controlar o seu estoque, a sua coleta de sangue com a demanda, com a transfusão, né? Então, a dificuldade de se manter um estoque, principalmente ela se dá por essa questão. Falando em tempo, porque as pessoas são sempre muito curiosas em estabelecer tempo, números, né? Uhum. Que prazo seria esse de duração aproximada? 21 dias, 21 dias no máximo, o sangue depois de tirado das nossas veias, ele pode ser transfundido. E isso em estocagem muitíssimo
bem adequada, com muita qualidade, com muita... É o prazo máximo numa condição ideal, né? A condição, em condições ideais é o prazo máximo, principalmente das hemácias. Como você relatou bem, aí existe essa dificuldade em se manter estoques. A gente vê vez ou outra aí campanhas, né? Parentes tentando sensibilizar familiares, amigos, vizinhos, para estar doando para uma determinada pessoa que vai utilizar aí de uma quantidade maior de sangue. A gente vê campanhas de hemocentros na busca de sangue. E minha pergunta é no seguinte sentido: mas graças a Deus a gente não vê notícia nenhuma de pessoas que morreram pela falta do sangue. Quando existe uma exceção da exceção, que falta o sangue, que falta um componente do sangue aí para uma transfusão, vocês têm uma parceria entre bancos de sangue, um pega de outro? Como é que é isso? Ou não pode? Mas a gente, graças a Deus, não vê notícia disso. Perdeu-se uma pessoa porque não teve o sangue. Como é que é isso? Aqui em Anápolis, né? Sim. Aqui em Anápolis. Porque no Brasil nós sabemos que isso acontece muitíssimo humildemente. Essa questão, por exemplo, e aqui a gente não estamos aqui para fazer crítica, mas estamos aqui para falar da realidade. Na realidade, Anápolis, não existe hemocentro em Anápolis. Ou seja, a demanda das transfusões ela é feita por uma empresa privada. E nós sabemos que as empresas privadas, ela tem um rito totalmente diferente. E nesse caso, como se mexe com vida, como se mexe com a transfusão, que você não pode ter um estoque muitíssimo alto, porque é uma matéria-prima muitíssimo cara para deixar ela pronta para ser transfundida. Então, por isso, você não pode ter um estoque grande, porque você vai perder aquilo e em relação de repente, a demanda não é tão alta. O que eu quero dizer para a sociedade anapolina é que ela pode estar tranquila, pode se deleitar nessa questão, porque o Instituto Onquematológico, como todos, principalmente os anapolinos, sabem, é um banco de sangue que dá resposta a todos esses municípios que precisam de transfusões. E o banco de sangue, ele tem um princípio de celeridade muitíssimo eficaz. Isso é implantado pela nossa equipe, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar, muitíssimo focada nessa questão do estoque. Quando o estoque está ficando baixo, nós vamos para o nosso banco de dados em busca de doadores. Em casos de acidentes de grandes proporções, ou seja, acidentes de queimaduras, por exemplo, muitas vezes muitas pessoas são queimadas ao mesmo tempo, ou então acidente de carro. É óbvio que aí, nesse caso, nós temos que buscar ajuda em outros bancos de sangue. Mas isso rarissimamente acontece conosco. Mas em caso de acontecer, é óbvio que nós temos que tomar atitude nesse sentido para dar segurança para a sociedade por conta dessa dificuldade, porque ninguém pode prever um acidente de grandes proporções. Em outras regiões onde existem os hemocentros, nós sabemos que os hemocentros são bancos de sangue do governo, então existe um rito muito mais lento para tomar atitude, para tomar... Isso que eu ia perguntar. Então a ingerência estatal, ela atrasa o processo. Né? Exatamente. Como a gente vê em quase tudo, né? E aí, como a gente não está aqui para fazer crítica, mas isso faz parte de um rito dos órgãos públicos. É uma espécie de um marco regulatório, vamos dizer assim. Exato. É questão de licitação, é questão de burocracia, né? Nós que agimos na iniciativa privada desde adolescente, nós aprendemos a ser muito céleres. Nós aprendemos a cobrar do nosso parceiro, do nosso servidor, e nós aprendemos a cobrar de nós mesmos para sermos eficazes. Então, nos municípios onde os bancos de sangue que respondem pela demanda são bancos de sangue privados, eu não vejo notícias desse tipo, né? Ou seja, a falta de hemocomponentes na rede hospitalar para salvar as vidas. Eu posso até enxertar uma pergunta aqui nesse sentido. Em relação a isso, então, muito embora a gente saiba que... do lado do governo, às vezes ele não dá conta de alcançar tudo que é necessário alcançar. E também os bancos de sangue não têm essa pretensão de abraçar o Brasil todo e dar conta de toda a demanda. Uhum. Mas nesse sentido, seria mais eficiente, o mundo ideal seria que fosse só restrito a vocês, o governo mais atrapalha do que ajuda, ou nem tanto? Seria o ideal o quê? Uma interação maior entre os bancos de sangue privados e o governo?
Olha, o governo, ele trabalha numa questão muito importante, que é a questão, por exemplo, dos procedimentos previstos. Não dá para você pensar numa equipe que é de um órgão público, pensar em responder para um acidente de grandes proporções, que aí a gente não está falando da culpa, nem, não está falando do dolo, não vamos falar da culpa, né? Ou seja, acontece sem o querer do órgão, sem o querer dos profissionais que trabalham naqueles órgãos, mas nós sabemos que, por exemplo, se você tem o governo te assessorando na questão administrativa, te subsidiando, às vezes até te facilitando a vida em relação, por exemplo, a essa questão dos exames de alta complexidade, que se refere, por exemplo, na segurança da transfusão, que é os exames para deixar o sangue, que é patrimônio de direito difuso, ou seja, o sangue, por mais que ele esteja dentro de um banco de sangue privado, ele não é daquela empresa. Sangue, ele é da sociedade. Sangue pronto para transfusão, ele é da sociedade. E nesse aspecto, o governo deveria intervir de forma muitíssimo eficaz e importante para, por exemplo, valorizar os profissionais que atuam nessa área. Nós sabemos que os profissionais se afugentam dessa tabela, se afugentam desses valores de procedimentos que nós temos aí junto ao SUS. E por isso as iniciativas privadas, as empresas de iniciativa privada têm uma dificuldade muito grande em manter seu plantel de profissionais multidisciplinares para fazer a coisa acontecer. Eli, aí você entrou no ponto que eu queria abordar. Às vezes as pessoas, até por ignorância, fazem esses questionamentos. Aí eu dou o sangue e na hora que alguém tem que receber, se é pelo SUS, a instituição recebe um valor do SUS. Você disse que não são valores altos, mas recebem. As instituições recebem dos convênios. E as instituições recebem do particular de um sangue que é doado. Mas as pessoas também têm que entender que esse sangue ele não sai do Guilherme Verano e ele entra no Joseval. É só uma doação pura e simples que não tem custo nenhum nesse processo, alguma coisa nesse sentido. Então eu queria que você explicasse o porquê que há cobrança. Não é? Porque as pessoas estão achando que não é uma coisa doada e tem que se pagar, o SUS tem que pagar, a operadora de plano de saúde tem que pagar, eu como cliente, paciente particular tenho que pagar. Por que eu tenho que pagar? Porque, a grosso modo, não é simples, né? Você só não tira ali e injeta aqui, não é isso? Exatamente. Vamos pensar qual o tipo de sangue que você tem, qual o tipo de sangue que o Verano tem. Daí se você já começa por aí. O sangue para salvar a vida do Joseval, por exemplo, você pode ter como se você desse um tiro nele, porque é questão de incompatibilidade. Mas a coisa passa muito mais profunda do que isso. Né? Nós sabemos que tem descartáveis envolvidos nisso, que não são baratos. Nós sabemos que tem uma gama de exames que precisam ser feitos para detectar doenças que são sexualmente transmissíveis e elas também são transfusionalmente transmissíveis. Todas as doenças que são sexualmente transmissíveis são transfusionalmente transmissíveis. E nós vivemos numa sociedade que ninguém sabe e ninguém pode garantir a segurança de nenhum pela cara. Então nós precisamos fazer exame de todos os doadores para todos esses tipos de doenças. Primeiro começa por aí, que é muitíssimo caro fazer isso. E quero lembrar a todos que nos ouvem, todos que nos veem, que sangue é matéria-prima insubstituível do ser humano para o ser humano. Não existe a possibilidade de eu tirar um sangue de um boi e transfundir em mim. Então, essa matéria-prima insubstituível, ela não é valorada. Tudo que o SUS paga, tudo que o cidadão, se ele estiver tratando particularmente, paga, ou então os planos de saúde pagam, são procedimentos de exames pré-transfusionais, para dar segurança ao paciente, e também os descartáveis. Não existe cobrança absolutamente nenhuma vinculada ao volume de sangue que se doa. E um gasto alto dele, de pessoas, nesse processo todo, a gama de profissionais que está envolvida nisso. Né? O doador, para ele fazer doação, Verano, ele precisa de um psicólogo, de um enfermeiro, de um biomédico para recebê-lo, para
perguntar para ele aquilo que é do seu cotidiano. Começa por aí. Então é uma gama de profissionais multidisciplinares que se envolvem nessa questão do processo de doar sangue até o sangue virar lá dentro do banco de sangue, numa geladeira liberada para transfusão. É um rito muito longo e muitíssimo oneroso. Em relação à segurança, porque a gente estava falando a questão de doença sexualmente transmissível no início, lá nos anos 80, 82, 83, surgimento da AIDS, a gente teve aquele caso clássico do Betinho, do Enfio, que eram hemofílicos e acabaram, através de transfusão de sangue, contraindo o vírus da AIDS. Em relação à segurança hoje é um procedimento totalmente 100% seguro, até tendo em vista isso que você falou, equipe multidisciplinar, psicólogo, são os exames que faz. Então hoje é um procedimento 100% seguro, ao contrário do que era há 30 anos atrás, por exemplo? Olha, 100% seguro não existe procedimentos nenhum, nem médico, nem de engenharia, nem de viagens, né? Tudo, existe uma margem de risco que todos nós corremos desde que nós saímos da nossa casa. Agora, hoje, as indústrias se desenvolveram tanto nessa questão do material para se fazer o exame, que a gente consegue detectar o vírus do HIV, por exemplo, né? Antigamente você não conseguia detectar vírus, você detectava o anticorpo. E o anticorpo se faz presente no organismo depois de alguns dias, talvez 2, 3 semanas, que o anticorpo ele produz uma quantidade tal que era possível você detectar o cidadão que ele tinha AIDS, por exemplo, com 3, 4 semanas depois de ter sido contaminado. Hoje isso é diferente. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos detectar a AIDS um dia depois, 2 dias depois que o cidadão foi contaminado ou a cidadã foi contaminada. E eu quero aqui fazer essa discussão, eu não gosto de meias palavras, por isso que a gente responde ao pé da pergunta, mas nós precisamos alertar a nossa comunidade, sobretudo aqueles que estão aí correndo o risco de se contaminarem, que não corram para os bancos de sangue para verificar isso. O banco de sangue não foi feito para verificar se alguém está contaminado, porque aí você está aumentando o risco de passar um hemocomponente ou um sangue contaminado, né? Porque, como eu estou falando, a população tem esse costume. Eu corri o risco de ser contaminado hoje à noite, aí eu não durmo, amanhã eu desesperado eu vou para o banco de sangue doar sangue. Isso aí é um comportamento de extrema má-fé, e que não deve ser praticado. Nós vamos perder o tempo de estar fazendo toda essa coleta, vamos desprezar todos os materiais descartáveis que são muitíssimo caros, e isso não vai fazer diferença nenhuma para essa pessoa, só vai causar prejuízo e um transtorno muito grande na rotina dos bancos de sangue, né? Muito lembrado, acho que tem que ser falado, o nosso programa é para isso mesmo. Se você está desconfiando que você tem alguma coisa, não, eu vou lá doar sangue, e a hora que eu doar, vão descobrir. O método não é por aí. Não é? Então acho que isso tem que ser falado mesmo. E aí, Eli, eu já queria te perguntar, você que já está aí na caminhada, na estrada há muitos anos, é mais fácil gerir uma unidade de um banco de sangue hoje do que há 20, 25 anos, 30 anos atrás? E eu já faço uma outra colocação. Quais as grandes dificuldades hoje na gestão de banco de sangue? Joseval, no passado, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, era mais fácil fazer a gestão de um banco de sangue. Primeiro, porque o doador, era permitido você gratificar o doador. Era permitido você motivar o doador a fazer a doação de sangue. Com isso, você controlava o seu estoque, né? Eu me lembro muito bem, e você com sua cara risonha também lembra disso, Joseval, que tinha dia que o banco de sangue colhia um tipo de sangue e outro dia não colhia. Né? Hoje é dia de colher O positivo, vamos colher O positivo. Amanhã já não se colhe O positivo, vamos colher A positivo. Hoje a dificuldade é tão grande, Verano e quem nos vê e nos ouvem, porque nós não sabemos, nós não temos mais controle disso, nós não podemos gratificar o doador. E nesse aspecto, aquela pergunta que você me fez, foi de extremíssima importância a intervenção do governo federal nessa questão de proibir os bancos de sangue de fazer gratificação ao doador para fazer doação de sangue, porque aí houve a possibilidade de os bancos de sangue ter menor prejuízo e aumentar muitíssimo a qualidade do sangue transfundido no Brasil.
Né? Por que eu quero dizer isso? Porque o cidadão, por exemplo, eu já cansei de ver essa situação. O empresário, a esposa fica doente, ou ia para o hospital, tinha hemorragia, o filho dele não doava sangue, o cunhado não doava sangue, ninguém da família doava sangue. Quem ia doar sangue era o funcionário. Qual era o funcionário? Era o do escritório? Não, era aquele estivador, que são os chatos, o braçal. Nada contra eles, mas são pessoas que vivem numa situação diferente daqueles que cuidam da sua saúde de forma rotineira ou faz check-up. Então, quem doava sangue no passado muitas vezes eram os presos, né? No Brasil, os bancos de sangue iam para a cadeia colher sangue. E nós sabemos que a disseminação dos vírus, não só da AIDS, mas de todos, das hepatites, da sífilis, da tuberculose, as cadeias são disseminadores desse tipo de doença, né? A questão da AIDS estar em todos os rincões brasileiros se dá por essa questão do passado, né? Tantas pessoas foram contaminadas com esse tipo de sangue que ninguém conseguia nem isolar. Vou pegar até um exemplo clássico aqui, eu não sei se você concorda comigo. Santos, por exemplo, Porto de Santos. Ida e vinda de estrangeiros, marinheiros, né? A gente que circula o mundo todo, a gente sabe, né? Que tipo de atividades exercem, né? Com quem anda, aquela coisa toda. E até naquele aspecto que você falou aí, em relação às pessoas que doam, os estivadores se tornaram grandes doadores no Porto de Santos. Isso. De repente, até ali começou um processo que foi, né, se alastrando por todo o país em relação a isso. E aquilo foi tão grave, Verano, porque muitas dessas pessoas são pessoas que, até para ter energia, para carregar peso, elas bebiam muito, né? Bebiam muita cachaça. E aí elas começavam a doar sangue, não tinha controle. Um banco de sangue colhia sangue hoje, aí aquele banco de sangue tinha os dados daquele doador. Aquele doador não doava sangue lá antes de 28, 30 dias, não. Mas ele ia no banco de sangue do outro bairro e doava também. Então, na terceira doação, já tinha um anêmico doando sangue para outro anêmico. E aí ele não trabalhava mais. Ele vivia de gorjetas do seu próprio sangue e acabava morrendo. Infelizmente, isso é uma verdade que aconteceu no Brasil inteiro. Mas respondendo a pergunta do Joseval, era muito mais fácil você controlar, você administrar o banco de sangue por essa questão, mas de extrema dificuldade pela questão dessa qualidade ruim que o sangue tinha, não é? Hoje é muitíssimo mais difícil porque você tem que responder a tempo e a hora aos hospitais, não é? E hoje, com essa deshospitalização, que o Ministério da Saúde também implementou há cerca de 15, 20 anos, você não tem paciente que pode te esperar mais. O paciente que está no hospital hoje, geralmente, é um paciente grave. Antigamente, o paciente ele tinha uma anemia, mas uma anemia que podia esperar para amanhã, para depois. Hoje, não. O Joseval é o diretor de um grande hospital, ele sabe disso. Os seus pacientes, quando pedem transfusão, o meu pessoal do Instituto Oncohematológico tem que estar lá primeiro de qualquer outro profissional, porque são pacientes que estão à beira da morte, porque ninguém quer transfundir hoje em dia. Porque essa possibilidade de se contaminar também criou-se uma dificuldade muito grande, inclusive para os hematologistas. Hoje os hematologistas são os que menos prescrevem sangue. Então o médico hoje só prescreve sangue em caso de vida ou morte. Então os bancos de sangue estão... por isso que muitas vezes os pacientes morrem por falta de sangue. Morrem sim. Nós sabemos que em grandes cidades morre, mas morre por atacado mesmo, né? Porque o paciente já vai quase que morto quando ele precisa de transfusão. Então, é uma situação de extremíssima seriedade, né? É muito séria essa questão. E a sociedade precisa entender isso, né? O doador voluntário, aquele que foi, entre aspas aqui, foi atendido ou agraciado com atendimento numa transfusão, ele precisa entender e participar daquele processo, né? Olha, aí o meu sangue está aqui e eu quero doar. Às vezes ele quer doar, mas, por exemplo, se nós temos um estoque de um tipo de sangue alto, não precisa de você fazer a doação, mas vamos esperar para você fazer a doação. Porque o sangue, enquanto conosco, ele está preservado, ele está conservado. Não é? E nesse sentido, ali, até em relação ao banco de sangue, acaba virando um banco de pessoas que se tornam parceiras de vocês, na verdade. Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa, o cidadão comum, entra e entende esse processo, ele se torna um parceiro de verdade. É verdade. Vocês, né? E eu quero aqui agradecer a comunidade anapolina
E eu sou professor por ideal. E na minha época, enquanto eu dava aula nessas escolas públicas, eu sempre fazia palestras trazendo para os meus aluninhos daquela época de 11, 12, 13, 14, 15 anos, da necessidade de fazer doação de sangue. E hoje o Instituto Oncohematológico, ele tem uma presença muito grande de doadores voluntários, que são pessoas, não diretamente que ouviram as minhas palestras nesses colégios públicos de Anápolis e às vezes até em escolas particulares, que eu fazia isso às vezes 2 vezes por semana. Eu era chamado para fazer essas palestras quando os bancos de sangue ficaram vazios por conta de o governo ter proibido a gratificação. Então, isso virou matéria de discussão no país e matéria de discussão profunda. E eu era chamado sempre para falar para os alunos, em faculdades, inclusive, da simplicidade que é ser um doador de sangue e a grande importância de ser um doador de sangue. Então, a Anápolis, eu acho que me escutou naquela época, e eu quero aqui reconhecer, como faço sempre, e agradecer todos os nossos doadores voluntários, que são pessoas que me ouviram, são pessoas que entenderam que doar sangue é doar vida, e é com muita simplicidade. Doar sangue não faz você correr risco de vida, doar sangue não te faz correr risco de se contaminar, muito pelo contrário. Você doando sangue, muitas vezes você descobre doenças que você nem pensava ter, mesmo aquelas que não são transfusionalmente transmissíveis, doenças cardíacas, doenças respiratórias, muitas vezes é descoberta nessa equipe disciplinar, né, que está ali, doenças de todas as ordens, de hormônios, de colesterol alto, tudo isso essa equipe não foi... Muitas delas silenciosas, né? Muitas delas silenciosas. Então, doar sangue é um privilégio, né? Obviamente, é um privilégio muito grande. Rosa, nós falamos aqui até agora muito dessa questão do sangue. O Instituto Oncohematológico só trabalha com essa questão do sangue ali? Não, o Instituto Oncohematológico, como o termo já diz, a oncohematologia, ela vem do tratamento oncológico, e principalmente do tratamento oncológico hematológico, né? Mas assim, não paramos na hematologia. Porque o paciente que tem câncer, que precisa do hematologista, é uma quantidade muito pequena em relação àqueles que têm câncer e precisam do oncologista. Então foi a grande necessidade que eu vi naquela época de credenciar e habilitar o banco de sangue para fazer esses tratamentos quimioterápicos, né? Que nós fazemos hoje também uma quantidade considerável, né? Nós temos aproximadamente 400 pacientes do SUS em quimioterapia. É por isso que eu fiz a pergunta, para a gente abordar justamente esse tema agora da oncologia. Uhum. O Instituto faz parte da Rede Nacional de Oncologia, não é isso? Isso, então, verdade. Eu queria que você dissesse o que é feito dentro do Instituto Oncohematológico em relação ao tratamento do câncer. Joseval, eu não sei se eu tenho tempo para explicar essa pergunta que ele me fez. O que é feito? Eu costumo... Por exemplo, lá faz quimioterapia? Vamos fazer. E essa pergunta podia até responder, porque meu pai, inclusive, foi tratado e muito bem tratado lá. Ah, sim. Você vai me ajudar a responder essa pergunta, então. Foi tratado e muito bem tratado lá, de forma muito carinhosa e humanizada, que eu acho que isso é importante. Ah, tá, Joseval. Então, essa questão que você me fez, essa pergunta que você me fez, passa pela resposta, que eu não sabia que o pai do Verano tratou conosco. Agora, ele sabe que o nosso pessoal, ele trata de envolver o paciente, envolver o parente do paciente, a psicóloga, a enfermeira, a técnica, todos são envolvidos. É a equipe multidisciplinar que você falou, né? Que é importante, porque você está tratando de uma pessoa, como o caso do meu pai, eu posso falar aqui, mas na verdade toda a família é afetada e atingida. Toda é atingida. Né? Então isso é muito importante. Então eu faço questão da família ser tratada também. Nós temos principalmente a doutora Cristiane Laraia, que é uma pessoa que desde a sua recém-formada, ela está conosco. Então eu consegui passar para ela e para outros, todos os nossos, inclusive nossos médicos, que o paciente não deve ser tratado como só o paciente, é tratado de forma interativa. Se você entrar no instituto com um paciente, um parente ou qualquer, mesmo que seja o paciente, desde o pessoal que faz a faxina até o do consultório, o da farmácia,
todos eles formam uma equipe multidisciplinar, mas não departamentalizada. Todos eles fazem parte daquele processo. Nós procuramos conhecer a família, conhecer o paciente, e isso traz uma resposta tão grande, auxiliadora dos remédios quimioterápicos, que ninguém pode imaginar. Né? Só quem passa por isso sabe que um paciente bem afagado, um paciente bem recepcionado, um paciente que está fazendo parte do seu próprio processo de tratamento, a resposta dele é muito maior do que aquele que é tratado numa instituição onde aqui é um consultório, ali é um laboratório, ali é outra porta, ali não sei o quê. Então, nós tratamos o paciente olhando para dentro do paciente e para dentro do contexto familiar. E é essa a grande diferença do Instituto Oncohematológico. A pergunta foi porque o Eli Rosa, ele começou há alguns anos atrás aqui, dentro de um banco de sangue, como eu coloquei, banco de sangue modelo. Depois veio aí o Instituto Oncohematológico. E tem muita gente que ainda acha que lá no Instituto mexe só com sangue, com transfusão. Aí as pessoas, eu agora, recentemente, coisa de 2, 3 semanas, uma pessoa que não conhecia o Instituto, chegou lá e disse, escuta, eu cheguei naquela ruazinha ali sem saída, vou colocar do jeito que foi me colocado. A referência é essa mesmo, é a rua sem saída. O papo aqui é mais ou menos desse jeito. Quando eu entrei lá dentro, eu fui entrando para dentro do local que parecia que eu não estava dentro de Anápolis. Foi a colocação que foi... E foi a sensação que eu tive, que eu posso falar isso em 2002 para 2003. Foi a mesma sensação que eu tive. Eu falei, naquela rua sem saída, mas tem certeza que é lá mesmo? A surpresa é assim, porque ele disse, lá a gente trata de pacientes com câncer para fazer sessões de quimioterapia do SUS, mas o Instituto também trata pacientes de convênio, trata pacientes particular. E nós temos muitos cidadãos e cidadãs anapolinas que às vezes buscam esse tratamento em Goiânia ou fora de Goiânia, porque desmerece os nossos serviços aqui. Então eu queria colocar também nesse sentido de entendermos que nós temos uma unidade que tem feito e feito bem feito, e quem já passou por lá reconhece isso, né? Então era a intenção de mostrar a grandeza do que é feito hoje dentro do Instituto Oncohematológico. A colocação era nesse sentido. E aí eu queria te perguntar, tratar pacientes do SUS, nós sabemos das dificuldades do Sistema Único de Saúde, sabemos dos problemas de valores de tabela do Sistema Único de Saúde. Nessa questão da quimioterapia, aí você relatou que agora há pouco tem muitos pacientes de SUS. Qual que é a estratégia, qual que é o milagre para estar tratando tantos pacientes do SUS, talvez numa tabela que não é tão compensativa? Joseval, o banco de sangue já tem sua demanda como banco de sangue. Eu quero explicar isso aqui porque não fosse isso, jamais eu teria alcançado hoje o volume de pacientes que tenho. Porque você trabalhar com baixo volume de paciente, não tem nenhum serviço de quimioterapia nesse mundo que consegue sobreviver. Sustenta, né? Não se sustenta. Não se sustenta. E como tudo em nós passa por processo, o banco de sangue modelo antigo, que hoje é o Instituto Oncohematológico, ele tem uma história como banco de sangue Anápolis que dista de 1975. Então nós já tínhamos um volume de procedimentos, um volume de faturamento vinculado a esse banco de sangue. Então, aos poucos, nós fomos inserindo o serviço de quimioterapia, como na minha época, inclusive isso me fez fazer especialização em gestão hospitalar, exatamente por conta do trabalho que eu pensava em desenvolver, e graças a Deus foi um trabalho exitoso, que eu me pós-graduei em administração hospitalar pela Universidade de São Camilo do Rio de Janeiro, que eu acho que nem existe mais. Mas eu me especializei nisso pensando no hoje, que é 2018, 2017, e 15, 20 anos atrás, foi quando eu credenciei e habilitei o banco de sangue para fazer serviço de quimioterapia. Então o serviço de quimioterapia dentro do banco de sangue, ele foi crescendo muito lentamente, por uma questão até de ética e segurança, porque eu na época não sabia fazer gestão de pacientes
de quimioterapia, principalmente em relação a essa tabela horrorosa do SUS. Mas o banco de sangue foi o que manteve esse serviço, e até hoje o banco de sangue é um grande ajudador desse novo projeto de quimioterapia, que para mim ainda é novo. Então, não fosse isso, não teria como eu ter alcançado esse volume de pacientes que eu tenho hoje. Então, isso só aconteceu por conta desse suporte que o Banco de Sangue deu, que uma coisa são duas fontes de recursos, que uma se soma à outra e as duas estão caminhando. Mas eu perdi um pouco qual foi diretamente a pergunta que você fez, como trabalhar com a tabela do SUS. Tabela do SUS. Exatamente. Nós sabemos, por exemplo, só para agregar na pergunta, medicamentos para se fazer sessões de quimioterapia em pacientes com câncer, é raro um que é barato. Raríssimo. É só matéria-prima cara para se fazer essas medicações, consequentemente a medicação é cara, não é isso? Uhum. E está se fazendo, e tem que se fazer. Tem que se fazer. É nesse sentido que eu coloquei, tem que saber fazer gestão para se conseguir manter. E aí tá a resposta, então. Eu estava caminhando no meu raciocínio exatamente para isso. Então, o paciente que me dá prejuízo, ele não deixa de ser atendido, porque ele é suportado por outras fontes de recursos que existem ali. Mas uma grande parte dos pacientes de quimioterapia, se você falar assim, eu vou atender o paciente porque a empresa precisa sobreviver como é natural do lucro, eu desafio a qualquer um a abrir um serviço de oncologia no mundo e sobreviver. Então, para fazer um serviço de oncologia, até porque o paciente ele não aparece de forma manada, ele vem aos poucos. Ele vem, ele é bem atendido, ele dá a resposta lá fora, o parente vê que ele foi bem atendido, aí ele sai de outro serviço, né? Porque até pouco tempo quem fazia esse serviço de oncologia no Brasil inteiro era o Estado, né? Nós sabemos que o serviço de oncologia terceirizado, ele aconteceu, foi de 15, 20 anos para cá. Então, aos poucos, o paciente que vai levando outro paciente, e assim vai crescendo o volume de pacientes para a gente ter o êxito que nós temos hoje. E é um trabalho muito grande, é de esperança, sempre de esperança, de um dia as coisas melhorarem. Sobretudo essa tabela que o SUS tem, que não tem correção há 13, 14 anos, né? Imagino. Anápolis é uma cidade polo, nós todos sabemos disso aí. Quantas e quantas pessoas vêm para Anápolis para tratar da sua saúde, né? Usando o termo popular aí. Nessa questão da oncologia, do câncer, cada dia mais aumentando o número de casos, por uma série de problemas. É a alimentação, Guilherme Verano? Não é a alimentação? O que está acontecendo? E campanhas em cima de campanhas de prevenção, mas na realidade o número aumenta e aumenta muito, e hoje morre-se muitas pessoas pela questão do câncer, e a gente sabe disso, em especial nós que estamos na área de saúde. Como o problema cresce, você começa a falar muito disso e ter os locais de tratamento que viram referências, como Barretos, em São Paulo. Todo mundo hoje sabe que Barretos é um local onde tem um centro que tem um tratamento fantástico nessa área do câncer. Aqui em Goiás nós temos a Associação de Combate ao Câncer, que está aí com muitas dificuldades, mas há anos, mas que vem fazendo um trabalho aqui, graças à Associação de Combate ao Câncer, muita coisa tem acontecido. Eu fiz essa introdução para te perguntar, Anápolis está bem servida como cidade polo de instituições que tratam do câncer, na sua opinião? Eu entendo que sim, e não é porque a gente faz a gestão dessa questão. Eu vejo isso pela quantidade de pacientes que tentam vir de outros lugares, de outros estados, tentam entrar aqui para fazer tratamento, porque lá fora não existe resposta para esses pacientes. Então, como nós vivemos nas horas de folga de frente à televisão, é maciço você ver pacientes por falta morrendo sem diagnóstico. E muitas vezes o diagnóstico tardio é igual à morte. E nós estamos cansados de ver essas notícias de forma volumosa a toda hora que você liga a televisão. E aqui em Anápolis, eu não sei na associação, mas lá no Instituto Oncohematológico, é todos os dias muita gente querendo vir de outros estados, porque souberam notícias do tipo de tratamento que aqui tem. Vira referência, né? Virou referência.
referência. Querendo ou não querendo, o serviço de oncologia em Anápolis é referência para muitos estados. E uma coisa que você colocou aí, Josival, que eu acho importante refletirmos sobre essa questão, que Anápolis é uma cidade polo. Anápolis responde por 1.200.000 vidas nessa questão das doenças de alta complexidade. E esses municípios fora de Anápolis são municípios muito velhos, muitos deles mais velhos do que Anápolis. E esses munícipes, obviamente, também são pessoas idosas. E o câncer acomete muito mais os idosos. Então é por isso esse grande volume de pacientes que precisam ser tratados, e Anápolis tem dado resposta. Resposta essa que não é eficaz ainda, por uma série de questões. Uma delas é a burocracia. Eu acho vergonhoso, e aí eu já pedi para minha filha Elina Rosa, vereadora, me dê um jeito nós somos do direito, tem um nome clássico para a lei, você acabar com a lei, como chama? Perdi agora o termo. Tem uma lei no nosso município que dá direito ao Estado, ao município, se manter inerte por 60 dias depois do paciente diagnosticado. Você que teve paciente com câncer, ou tem, não sei, parente... Você tem carência para poder pensar e começar a resolver o problema da pessoa. Daí, qual é o câncer que depois de diagnosticado espera 60 dias para ser tratado e vai ter resposta sobre uma grande sobrevida ou a cura? Né? Hoje nós falamos de tratamentos com cura sem sequela. O paciente, muitas vezes, ele é curado, mas com sequela. E muitas vezes é por conta dessa burocracia. Então nós precisamos entender essa lei, que é uma lei federal, e o município copiou essa lei ela é uma lei extremamente nociva ao paciente. Porque quando o Estado não se tem o direito de manter inerte por 60 dias, você vai no MP, no Ministério Público, 72 horas, o seu direito está líquido e certo na sua mão, você vai fazer seu tratamento. Agora, como não existe uma lei, e aí eu quero dizer que muita liderança, muita gente na Câmara Municipal festejaram essa feitura dessa lei, para mim, vergonhosa, ela está no nosso município. Essa lei precisa deixar de existir. E nós que somos da área de gestão do paciente com câncer, nós sabemos que o paciente ele não pode nem esperar 60 dias entre o procedimento de diagnosticar e entrar no tratamento. Agora, depois de diagnóstico, o Estado tem o direito de se manter inerte por 60 dias. É um absurdo. Essa lei é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi no Brasil. Parece que o Lula não esperou, a dona Dilma não esperou, os artistas não esperam. Né? Quem tem dinheiro não espera. Por que o pobre tem que esperar 60 dias depois de diagnóstico? Vez, Eli, é porque o caos é tão grande e as pessoas esperam tanto que tem nego que tá achando que 60 dias é prêmio, né? Só que no câncer, 60 dias em 60 dias morre muita gente, não é? Mas nós temos certeza que a nossa Câmara de Vereadores aqui vai atuar fortemente nisso aí e vamos dar um jeito de liquidar com essa lei aqui. Mas na nossa cidade é muito interessante. Você falou de 1.200.000 habitantes nessa questão da alta complexidade, e só para lhe passar um dado novo. Anápolis, como cidade polo, com 2 unidades de tratamento de câncer aqui, que uma é composta pelo Instituto Oncohematológico, fazendo as quimioterapias, juntamente com a Santa Casa de Misericórdia, fazendo as cirurgias e as internações, e a outra unidade de internação e de tratamento, que é da Associação de Combate ao Câncer, em parceria com o Hospital Evangélico, dá uma cobertura para 1.580.000 pessoas. Ou seja, Goiás e outros estados que vêm para cá já diante de uma pactuação do Ministério da Saúde. Então essas pessoas elas são orientadas a buscar Anápolis. Então é uma complexidade grande. E aí você, quando tem numa unidade quimioterapia com internação e cirurgias na Santa Casa, na outra unidade quimioterapia e radioterapia no Instituto Mauá, que é um braço da CCG, e as internações e as cirurgias no Hospital Evangélico, apesar de ser uma cidade polo,
de estar tentando dar o melhor tratamento. Ele falou das dificuldades, mas a gente tem resolvido muita coisa, né? Eu pedi a sua opinião porque você faz parte de um UNACOM, juntamente em parceria com a Santa Casa, e do lado de cá nós fazemos parte de um outro UNACOM em parceria com a Associação de Combate ao Câncer. E pelo que a gente vê aí, tem se feito muitas sessões de quimioterapia nos dois serviços, tem se feito muitas sessões de radioterapia lá no Instituto Mauá, tem se feito muitas cirurgias na Santa Casa e no Hospital Evangélico e, consequentemente, tem se feito muitas internações no Hospital Evangélico e na Santa Casa também. Então, talvez, aqui realmente tem como tratar. Talvez não trata-se a tempo e a hora pela grande demanda e né, nós não estamos dando conta de fazer a tempo e a hora tudo, mas pelo menos encaminha-se o paciente e tem-se feito os atendimentos. Eu acho que a gente cresceu muito de 2008 para cá, quando o município entra nessa rede nacional de oncologia e tem condições de estar ajudando a tratar não só dos munícipes de Anápolis, mas de uma região bem abrangente. Aí eu te pergunto, na sua opinião, já cabe um hospital do câncer em Anápolis? Você vê essa necessidade? Porque as pessoas acham que o hospital resolve o problema de todo mundo, em especial, com todo respeito à classe política, mas o político, o candidato a alguma coisa, quando ele fala, eu vou ajudar a trazer um hospital de tal coisa para a cidade, isso representa voto. E nem sempre o hospital é a grande solução. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Mesmo porque passou pelos dois lados. Né? Passou pelos dois lados. Joseval, a coisa mais difícil de se administrar depois dos aeroportos é hospital. Construir hospital é a coisa mais fácil, né? Hoje nós temos uma grande quantidade de profissionais que nos orientam, os órgãos que nos orientam, recurso financeiro não é tão escasso para a classe empresarial, não é tão escasso o cidadão que quer empreender, né? Nós sabemos que construir hospital é uma das coisas mais fáceis. Você encontra parceiro a toda hora para construir hospital. Agora, eu quero saber quem dá conta de administrar o hospital. É muitíssimo. Quando fala de hospital do câncer, o paciente com câncer ele não tem só o câncer. A grande parte dos pacientes que tem câncer tem outras doenças. Aí você vai construir um hospital para tratar uma doença. E daí aquele paciente que está fazendo quimioterapia, ou está fazendo radioterapia, ou está fazendo cirurgia oncológica, tem que sair daquele hospital, porque aquele hospital é do câncer, para ir para outro hospital. Então, na verdade, essa é muito politiqueira esse pensamento, muito politiqueira essa ideia, né? A ideia é horrível. No meu pensamento, a ideia muitíssimo horrível, porque o hospital, ele precisa de parceiros, como os profissionais liberais também precisam. Né? Nós precisamos de parceiros e de parceiros que têm know-how, porque nós somos limitados, né? Nós não sabemos fazer tudo. Então nós precisamos de deixar de ciúmes, nós precisamos de montar uma grande central para fracionamento de quimioterápicos, por exemplo, porque uma das coisas mais difíceis que tem, o Joseval e Verano, e assinante do Canal 14, é muito difícil você administrar quimioterapia. Por exemplo, o paciente de superfície corpórea baixa, pouco peso, criança, por exemplo. Você abre os quimioterápicos não vêm preparados para um paciente, ele vem dentro de um frasco. Então você tem que ter um volume do paciente tal que você, ao romper o lacre de um medicamento, você tem vários pacientes para usar aquele medicamento. Então, na verdade, para sobreviver com essa tabela, nós precisamos ter volume, né, para poder, entre outras coisas, fazer essa manipulação do preparo do medicamento de forma para vários pacientes e principalmente você ter parceiro, porque você não consegue ser cirurgião e depois ser enfim. Nós vivemos no mundo hoje de parceria, nós não vivemos no mundo que se envolve tudo para uma só pessoa fazer. Então, as empresas são comunidades, né? Jurídicas, claro, mas são comunidades que precisam sobreviver. Então, você precisa de dar oxigênio para o seu parceiro para você respirar também. Então, essa ideia de criar um hospital oncológico, um hospital do câncer,
eu, como administrador hospitalar, não vejo viabilidade, é uma ideia muitíssimo retrógrada. E até em relação de Barretos, que é referência nacional, a gente vê campanhas, mais campanhas seguidas, com toda a estrutura que tem em Barretos, para manutenção do dia a dia, de doação, ó, doe, deposite dinheiro em tal conta, artistas famosos fazendo shows, né, até a festa do Peão de Barretos, muitas vezes parte da bilheteria vai para o Hospital de Barretos, só por aí a gente tem ideia da dificuldade e a visibilidade que tem o Hospital de Barretos. Aí é uma situação muitíssimo diferenciada, porque, como o Joséval falou, e você também falou, todo mundo sabe do Hospital de Barretos. É todo mundo, literalmente. O mundo todo sabe daquele hospital. O mundo todo faz doação para aquele hospital. O Brasil inteiro faz doação para aquele hospital. As empresas filantrópicas ou públicas, elas recebem doações da população. Ela tem cofrinho aqui, cofrinho acolá, é no banco, em todo lugar ela tem cofrinho. Agora, aonde uma empresa privada tem cofrinho? Em lugar nenhum. Então, e aí se você for olhar, não é porque eu sou da iniciativa privada, não. A resposta é maior aonde? Aonde a resposta é maior? A população pode responder, não sou eu que vou responder. Né? Então, na verdade, existe essas coisas que vêm do político e vêm da forma do político de má fé, que eu sou político e não penso assim. Nós precisamos incluir a sociedade em todo o nosso projeto. Nós temos um projeto para Anápolis, então vão todos aqueles que querem ser anapolinos de fato e de direito, ou só de fato. Então vamos abraçar a causa, né? Porque nós precisamos da nossa cidade sadia, porque os órgãos de saúde da nossa cidade, eles são órgãos de um ser vivo, que é um grande organismo que é a cidade. Então todos eles precisam sobreviver. Então criar um hospital do câncer em detrimento de quê? Né? Como já falei. Dificilmente você tem, se o paciente hoje ele tem só o câncer, amanhã ele tem câncer mais alguma coisa. Isso é processo do próprio tratamento, né? Ele precisa de outro profissional, ele precisa de nefrologista, precisa do hematologista, ele precisa de outros profissionais que não estão dentro do hospital do câncer, né? Então eu acho que cada um cria o seu know-how, cada um tem a sua eficácia para fazer, tem a capacidade e a celeridade para fazer bem feito, e que cada um faça o seu trabalho, né? E essa questão de unir todos numa questão só, no meu pensamento, é uma coisa já bem passada, né? Reta final. Então eu vou voltar aqui na primeira parte do programa, porque coincidentemente, vindo para cá com o Eli Rosa foi abordado por uma senhora que fez um transplante de córnea e querendo saber do Eli Rosa por que ela não podia doar sangue. Por que, Eli Rosa? Então, a lei proíbe as pessoas que fizeram transplantes. Mas de córnea, Eli Rosa? Pois é. E aí não define. A lei não regulamenta. Qualquer paciente que fez transplante, ele é proibido de doar sangue para o resto da sua vida. Eu não posso burlar a lei, eu não posso de repente colher o sangue dessa senhora e amanhã ela falar que ela doou sangue. Daí começam a pensar, poxa, o banco de sangue, o Instituto Oncohematológico está colhendo sangue de doador que é incapaz de fazer a doação. Então nós que vivemos num estado de direito, nós somos obrigados a cumprir as nossas leis, as nossas normas, as nossas portarias. Mas de onde surgem essas ideias? Essas ideias, Verano, ela surgiu pela questão do medo de se transmitir doenças pela transfusão. Por exemplo, o cidadão que faz tatuagem também não pode doar sangue. O tatuado não pode doar sangue. Porque no entendimento do Ministério da Saúde, ele pode ter sido contaminado quando da sua tatuagem e de repente está num banco de sangue por uma ironia do destino, não detecta a doença, vai transferir. E não é só AIDS, viu? Tem muita gente preocupada com AIDS, mas tem muitas doenças até mais graves que a AIDS, que são transmitidas sexualmente, que por coincidência, transfusionalmente, também são transmissíveis. Então essa pergunta sua é por conta disso. Então o Ministério da Saúde, no afã de não disseminar todas as doenças transfusionalmente transmissíveis, ele andou proibindo uma série de coisas, e é como também o nosso Código Civil de 1940, para uma sociedade mansa, ele é imperativo até hoje. É o olhar daquele momento. É o olhar daquele momento. De repente nem existe mais. E não mudou. Fala em relação à lei trabalhista, da época de Getúlio Vargas, gente, é um mundo que não existe mais. Dos anos 40 você vir para cá. É claro, tem muita coisa que tem que não se deve mudar, mas algumas tem que mudar. Você tem que adaptar a realidade para o seu momento histórico. Será se o cidadão que fez o corte para transplantar a córnea mexeu com material contaminado?
Então, a lei ela é mal regulamentada nesse sentido, né? E infelizmente nós temos que cumpri-la. Só tenho que agradecer o Eli Rosa, porque o Eli Rosa é parceiro do projeto Alto Astral desde quando iniciou também. E o Eli Rosa já nos acompanhou em outros momentos de entrevista em outros veículos. O Eli Rosa é parceiro das nossas campanhas diárias aí. O Eli Rosa está conosco sempre. E eu queria te agradecer pela sua primeira participação aqui no nosso Alto Astral no 14. A gente sempre fala que o parceiro do projeto Alto Astral, ele tem que estar sempre disponível para vir aqui quantas vezes for preciso, né, Guilherme Verano? Está escalado permanentemente. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. O programa aqui ele é muito genuíno no termo, né? Vocês são de alto astral, muitíssimo obrigado. Quero aqui, ainda em tempo, agradecer a minha equipe multidisciplinar lá no Instituto Oncohematológico, porque onde eu ponho o pé nessa cidade eu só recebo elogio daquele povo, viu, Joseval e Verano? Então, isso não é coisa só para mim, esses elogios não são só meus, esses elogios são de vocês também. É um trabalho de equipe. E eu até aproveito a oportunidade que eu nunca pude fazer, né? O agradecimento que eu citei aqui em relação ao meu pai, a você e toda a equipe, na época que ele fez o tratamento, justamente por isso, por ser, antes de tudo, tratar da pessoa. Né? Uhum. E até o doutor Pedernés falou semana passada, antes de tratar da doença, vamos tratar da pessoa. Né? Uhum. E depois vamos observar o que tem. Então fica meu agradecimento pessoal aqui em nome da minha família em relação a todos vocês lá do Instituto Oncohematológico. Ok, muito obrigado. Tá certo. E assim, a gente agradece também, Joseval, aos nossos parceiros. Claro. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Com a Clínica Radiológica de Anápolis. Também a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos. Tem um tal também aqui de Instituto Oncohematológico de Anápolis. Também o Hospital Evangélico Goiano, o Plameg, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, também BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis e também Cicobi Unicentro Norte Goiano. E um detalhe aqui também, eu quero fazer o chamamento, para quem não pôde acompanhar aqui no canal 14, quiser acompanhar nas redes sociais também, no Face, você pode interagir, né, e curtir também, né, o programa Alto Astral no 14, também Joseval Alto Astral, no Instagram, no @Alto Astral Saúde, também o site altoastraltv.com e no YouTube, para rever as entrevistas, e a do Eli aqui é a 15ª, programa Alto Astral no 14. Lá tem a relação de todas as entrevistas. E curtindo as redes sociais, como a gente falou aqui, Face, Instagram também, você vai concorrer ao kit Geolab. Tá? Nesse kit tem um kit churrasco, bolsa térmica, boné, também tem uma bíblia e um almoço do restaurante Barriga Cheia. Que nós vamos sortear já no próximo programa, fechando o mês de novembro. Isso, a gente traz a relação aqui e faz aquele sorteio, tá bom? Isso aí. Tá certo. Joseval, mais uma vez, muito obrigado. Eli Rosa também da mesma forma. Obrigado, Verano, assinantes do 14, aquele abraço. Tá certo. Então, dessa forma, a gente encerra mais o programa Alto Astral no 14. Um abraço e até logo mais. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.